Galera, vamos lá para mais uma aula. Vamos iniciar a nossa segunda aula de matemática financeira. Se você viu a primeira aula, você lembra que vimos umas noções básicas sobre porcentagem. Por que noções básicas? Porque não é tão aprofundado para você fazer questão de porcentagem em concursos da área financeira, pelo menos não para nível médio e para concursos bancários, beleza? Mas lembrando que vamos ver uma lista de resolução de questões que é para praticar justamente para reforçar o que a gente viu, como calcular, beleza? De novo, esse curso é para você que está partindo do zero. Por isso que é noções iniciais, porque vamos aprofundar, vamos ir mais longe, vamos do 0 a 10, do básico ao avançado, de forma tranquila, calma, segurando pela mão, indo passo a passo, mostrando como faz. Beleza? Vamos lá. Uma noção básica, um conceito básico que a gente tem que ter quando estuda matemática financeira é sobre a questão do lucro. Mas professor, o que é lucro? Professor, lucro, coisa de capitalismo, da ganância. Pois é. Mas se você é aquele que não pensa em lucro, não se preocupa, a matemática também é para você. Porque a matemática financeira ela aborda lucro, prejuízo, ela é para todos os gostos. Aqui, para a galera do lucro, e vamos ter para a galera do prejuízo, vamos iniciar a primeira parte. O que a gente tem que ter noção? Lucro, galera, o que é lucro? Lucro, imagine que você vai comprar uma mercadoria, um saco de bananas. Vamos supor que você vai comprar aí um saco de bananas, né? Um saco de batatas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um saco aqui de batatas aqui. Não sei nem como é que desenha um saco de batatas aqui. Um saco de batatas, né? Você vai comprar isso aqui por um valor. Esse valor de compra é o custo, que é justamente o valor de compra. Valor de compra. Porém, você vai vender isso aqui por um valor, né? Você vai vender por um valor, que é o V, valor, que é a de venda, que é o valor da venda. Valor de venda. Valor da venda, certo? Então vamos supor que você vai comprar esse saco de batata por R$100. Esse é o seu custo. Porém, você quer vender por 150. Esse é o seu valor de venda, certo? Porém, perceba que para ter lucro, é justamente aí onde vem a lógica. Para ter lucro, o seu valor de venda tem que ser maior que seu valor de custo. Ou seja, o valor que você vai vender tem que ser maior que o valor do custo, justamente. Veja, você está comprando por 100 e vendendo por 150. Por quanto a mais você está vendendo? Por 50. 100 já é o valor cobrindo o custo. 50 é o adicional, é o além, é o a mais, é o acréscimo. Ele é justamente o seu lucro. Então, o lucro é dado de que forma? O lucro é dado por venda menos o custo. Só isso, professor? Só isso. Vendas é dado pelo lucro menos o custo. Beleza? Vamos ver uma questãozinha para praticar? Vamos lá? Olha só. Aqui temos o seguinte. Um empresário adquiriu um veículo por 150 mil. Isso aqui foi o preço. Se ele adquiriu, isso aqui foi o quê? O custo. Né? O custo. E aí, gastou mais 55
gastou mais 55 no custo em consertos. Ou seja, gastou mais 55% do custo em consertos. Quanto foi o custo? 150. Significa que ele gastou a mais o quê? 55% a mais. Ou seja, 55% de 150 mil. Vamos então fazer o seguinte. Vamos calcular esses 150 mil para saber quanto é 150 mil de 55. E aqui eu vou te dar uma dica bem legal, ó. A gente viu que faz assim, não é isso? E vai calcular assim, ó. Não é isso? Aqui eu vou te dar uma dica, ó, como é que você vai fazer, ó. Você vai calcular 55% de 150 mil. Você está percebendo que tem dois zerozinhos aqui? Você corta também com dois zerozinhos daqui, ó. Então agora você só precisa se preocupar com os 55 e o 1.500. Multiplicando esses dois valores, quanto é que você tem? Pode fazer isso, professor? Pode, não, e deve, para você simplificar seu cálculo. Então 150 vezes 55 dá quanto? Vocês estão ouvindo a zoada? Perdão, não é aqui. Alguém passando na rua arrancando as goelas do outro, não sei quem é. Vamos lá, olha só. 5 vezes 0, 0, né? 5 com outro 0, 0. 5 vezes 5, 25 sobre 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Veja que, de novo, eu vou multiplicar por 5, né? Então vai ser os mesmos valores. É só fazer assim, 0, 0, só repetir, ó. 5, 7, só para não perder tempo. Aqui vai dar 0, 0. Aqui 5. 7 com 5, 12, sobe 1, 8. Né? Ou seja, percebam que ,55% de 150 mil são quanto? São justamente os 82 mil e 82.500, certo? 82.500. Então, veja que esses 82.500, ele foi adicionado ao custo. Porque gastou mais 55% do custo em conserto. Ou seja, claro que ele vai acrescentar. É a mesma coisa, você vai comprar mercadoria, você vai sair de sua casa. Imagine que você vai sair da sua casa para ir comprar uma mercadoria, para revender. Você vai ter custo de combustível, você vai ter custo de manutenção, se for o caso de furar o pneu de moto, de carro. Você vai ter alimentação, vai ter tudo. Você vai acrescentar isso. Não vai? Para poder ter o lucro. Então, é isso. Ele vai acrescentar esse valor aonde? No custo, para poder ter o lucro. Para depois calcular quanto ele vai ter de lucro. Então, aqui eu vou somar esse valor com quem? Com 150 mil. Então, vamos adicionar aqui 150 mil. 150 mil, né? 150. Vamos somar aqui, ó. 0, 0. 5 com 0, 5. 2 com 0, 2. 8 com 5, 13. Mais sobe 1, então dá 2. E aqui dá 2.300. E quanto? 2.300 e 232.500. Só que aí veja o que ele diz aqui. Isso aqui então foi o seu custo. O custo novo, né? Vamos dizer assim, foi um novo custo. Vamos dizer assim, foi um novo custo. Foi um novo custo. Já que aqui a gente já tem um custo. Só que aqui foi adicionado o resto, esse gasto. Vamos dizer que aqui foi um novo custo. Aí agora ele diz o seguinte, ó. Mais tarde vendeu o veículo por 2.500. Veja que ele vendeu por 2.500. Ele vendeu. Se ele vendeu, isso aqui é o valor de quê, galera? Isso aqui é o valor da venda, ó. Então ele vendeu por quanto? 250 mil. Então, veja o seguinte. Ele quer saber o seguinte. O seu lucro foi... Ou seja, já está afirmando que teve lucro. Ele só quer saber quanto foi. Ora, se ele vendeu por 250, mas o custo dele foi quanto que a gente tinha visto aqui, ó? 232.500. Vamos calcular a diferença, então? Né? Vamos calcular a diferença aqui, ó. 2, 3, 2.
500. Calcula a diferença aqui, ó. Bem simples, ó. 0 com 0 dá 0. 0 com 0 dá 0. Aqui tem um detalhe. Deixa eu baixar aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Não tem como eu tirar o 5 do 0. O que é que eu faço? A história do pegar emprestado, né? Você vai pegar emprestado, aí o que é que você faz? Para não estar aquele negócio de pegar emprestado, um jeito mais prático. Aqui, não, esses dois não são 0. Você põe um 10 aqui. Põe um 9 aqui. E aqui põe um 8. Não, aqui você tira 1 do 5. Fica 4. Entendeu? Ó. Aqui você, ao invés de pegar emprestado, você faz simplesmente isso, ó. Soma 10. Sempre 10 com o último. 10 mais 0 fica 10. Se fosse 1 aqui no lugar do 0. 10 mais 1, 11. Ah, vamos supor que aqui fosse 1. 10 mais 1, 11. Vamos supor se fosse um 3. 10 mais 3, 13. Entendeu? Então 10 mais 0, sempre some 10. Dá 10. Aqui fica menos. Fica 9. Por quê? É a história do pegar emprestado. Você lembra disso? Pegando emprestado, na verdade, você faz o seguinte, ó. Tira 1 do 5, põe aqui, fica 10, né? Aí depois você tira 1 do 10, põe aqui, fica 10. Aqui fica 10. Aqui já tinha 10, você tirou 1, fica 9, né? E aqui tinha 5, você tirou 1, fica 4. Então, para não ter que ficar fazendo essa enrolada, nem perder tempo, você faz logo assim. Eu boto um 10. Aqui põe um 9. E aqui de onde você tirou, o 1 fica 4. Então, esses três números aqui já não servem, ó. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 4 menos 3 dá 1. 2 menos 2 dá 0. Então, olha só o resultado que deu aqui, ó. 17.500. Aparece esse valor aí nas nossas continhas? Aparece lá embaixo, ó. 17.500. É o nosso valor do lucro. Ele teve lucro. Entendeu, galera? Lembrando que isso é conceito básico. Isso é conceito básico pra gente lá na frente, quando for fazer as continhas, aparecer essas palavras lucro, custo, venda, a gente entender, beleza? E aí tem um conceito simples também, que é o seguinte, é a taxa de porcentagem do lucro em relação ao custo. Como assim? É simplesmente o seguinte, você viu que no processo de compra e venda para ter lucro, você tem o lucro, você tem o custo, depois você vende e depois você tem o lucro. Por isso dá que o lucro é venda menos o custo, né? Porém, tem um percentual que geralmente pede, nem sempre, mas pode pedir, é bom ter essa noção do seguinte, qual é o percentual do lucro sobre o custo? Como assim? Quantos por cento o lucro representa em relação ao custo? E você já sabe como é que se calcula a porcentagem de algo, é sempre pegar uma parte sobre o total, no caso a parte aí é o lucro, será sobre o custo, depois multiplica por 100, certo? Vamos ver na prática aqui, ó. O preço de custo de um pneu para carro é 60. Opa, ele disse que o custo foi quanto? O custo foi 60. E foi vendido com lucro de... Opa, o lucro foi de quanto? 30. Aí ele pede o seguinte, calcule o preço da venda. Olha, ele já me deu o custo. E já me deu o lucro. Eu só que eu preciso achar a venda. Como é que eu faço? Ora, se teve lucro, então lucro é igual a venda menos o custo. Agora é só substituir. Quem foi lucro? 30. Quem foi a venda? Não sei, é o que ele quer. Menos o custo. Quanto foi o custo? 60. Então aqui agora é a operação básica, ó. Eu quero achar quanto foi, né? Eu posso para cá, ó. 30. O 60 tá desse lado da equação, vem pro outro lado. Só que vem positivo, né? Ó. 60. Isso. Venda. Então é 30 mais 60. Que dá quanto? 90. Então, o valor da venda foi 90. O valor da venda foi 90. A outra ele pede o seguinte, a taxa percentual do lucro em relação ao valor do custo. Ou seja, lucro sobre custo. Quem foi o lucro? 30. Quem foi o custo? 60. Lembra que a gente tem que dividir e depois multiplica com 100 para achar o que? O percentual, lembra, né? Por isso a linha de porcentagem foi tão importante. E aqui vem outro macete, ó, tem 0 em cima e 0 embaixo, né? Ó, você pode cortar.
E aí você faz a operação de divisão de 3 por 2. Quanto é que dá? Ó? De 3 por 6. Qual o número que eu multiplico? Não dá primeiro porque o 3 é menor que 6. Então põe o 0 e o 0 aqui. 2 vezes 6 dá? Não pode, é menor. 3 vezes 6 dá? Ou seja, você tem que multiplicar o 6 por um número para poder chegar a 30 ou perto, nunca passar. Se você botar 6 vezes 6 dá 36, não pode. Vamos botar o 5, dá 30 justamente. Então aqui dá 30. Então, veja que o resultado aqui dessa operação deu 0,5. Só que agora você tem que multiplicar, lembra, por 100. Só voltar lá na aulinha de porcentagem. Tem 2 zeros aqui. O que é que eu faço? Ó, eu desloco uma vírgula, corto um 0. Não tem mais número para pular, né? Já que eu pulo um número, corto o 0. Já como não tem número para pular, o que é que eu faço com esse 0? Eu baixo, ó, fica 50. Então, 50%. Ou seja, o percentual do custo, do lucro sobre o custo é 50. E aí volta um macete que eu tinha dado na aula anterior, o seguinte, para você não esquecer. 25%, 50% é a metade de algo. Se você for olhar, o 3 é metade de 6. 30 é metade de 60. Então já dá 50%. E 25% a gente viu que é a metade da metade. Isso aqui ajuda a calcular. Tenha isso em mente, certo? Então aqui achamos as respostinhas que ele queria. Show? Beleza? Agora também existe um outro tipo de porcentagem. A gente viu que existe a porcentagem do lucro sobre o custo, mas também existe a porcentagem do lucro sobre a venda. Existe? Existe. Vamos ver aqui, ó. Um relógio foi vendido por... Opa, ó. Preço de venda aqui, ó. Tá vendo? Preço de venda. Então, venda foi quanto? Vou botar 350. Com lucro de 70% de lucro. Ou 70 reais, ó. 70 reais de lucro sobre o valor do custo. Ó. Lucro sobre o valor do custo. Então, ele disse o seguinte, o lucro sobre o custo deu 70. Aí ele pede o seguinte, qual o preço do custo? Ele quer o preço do custo, ele quer duas coisas, ó. Ele quer duas coisas, o preço do custo e a taxa de porcentagem do lucro sobre o valor da venda. O professor ele já deu, não, ele deu lucro sobre o custo, que é 70 reais. Ele não disse que é nem 70%, é 70 reais, ó. Valor do lucro sobre o custo, 70. Então, lembra, a nossa fórmula é lucro igual a venda menos o custo, né? Então, aqui temos o seguinte. Qual foi o nosso valor do lucro? 70. Qual foi o nosso valor do custo? Da venda, o valor da venda, 350, menos o que? O C. Só que o C é o que ele quer, ó, aqui. Então, o C tem que passar para o outro lado da igualdade. Então, fica quanto? C igual, o 350 fica lá do lado que está. E esse 70 vai lá para o outro lado, para ficar número com número, letra com letra. Aqui vem menos 70. Então, C, deixa eu ajeitar aqui. Então, C vai ficar quanto? 350 menos 70 vai ficar 280. 280. Então, 280 justamente mais 70 dá 350. Ou seja, temos o valor da venda, temos o valor do lucro e temos o valor do custo. E agora ele quer o seguinte. Ele quer o já achamos o valor do custo. Só que agora ele quer o valor do quê? Ele quer o valor o percentual do lucro sobre o valor da venda. Quanto for o valor do lucro? 70. Quanto for o valor da venda? 350. Veja que eu tenho que dividir e depois multiplico por 100. Lembra disso, né? Ele quer a porcentagem. Corta aqui os zeros, ó. Fica 7
dividido por 35. Aqui não dá certo por 35, eu boto 0, 0 e a vírgula. Qual o número que eu multiplico por 35 para dar 70? 2. Então aqui vai dar 70. Então eu tenho agora quem, ó? Eu tenho o 0,2, que eu vou multiplicar por quanto para achar a porcentagem? Por 100. Ó, pula um número, corta um zero. Não tem número para pular, o que eu faço? O zero que sobra eu ponho aqui. Então deu 20%, que é justamente o que? O percentual do lucro sobre a venda. Beleza, galera? Então é isso. Simples, básico, mas uns conceitos muito importantes que é para a gente entender as próximas e principalmente quando entramos em juros simples, juros compostos, desconto simples, desconto composto, as tabelas price, tabelas o saque, tudo isso. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.